Olá, YouTube! Começando com o M-Bar, porque temos Halloween hoje, temos Power Metal, então eles não vão nos poupar de efeitos sonoros guitarrísticos aqui. E eu tô animado pra essa Robot King, não estou ouvindo exatamente na ordem o álbum, talvez isso seja criminoso, talvez não sei que nível de conceitualidade esse álbum segue, mas como a gente não tá tão preocupado assim com a letra e com a conexão das músicas, que parece não ser tão evidente assim, se é que existe, eu acho que não tem problema escutar a Robot King. Eu fiquei muito fascinado porque muita gente comentou sobre ela no grupo do Halloween do Facebook. Eu queria saber se essa música tem algo de diferente para ser comentado aqui no vídeo, então eu acabei pulando algumas que eu nem sei se eu farei react de todas, para ser sincero. É muita música sendo lançada e às vezes a gente não consegue fazer react de tudo. A minha vontade é de dar play e ouvir o álbum inteiro de uma vez só, sabe, sem precisar falar nada. Até porque, porra, é um álbum que exige ser ouvido várias vezes para você realmente fazer uma análise. As análises depois do react sempre vão perder algum detalhe, né? Depois que eu gravava a análise, por exemplo, na Out for the Glory, eu percebi que o guitarrista começou o solo com a linha de baixo que estava sempre sendo repetida. O motivo melódico que deu início ao solo. E isso foi um detalhe que eu não mencionei no vídeo, mas que é fundamental, cara. É aquilo que explica como que a banda realmente se comunica. E... bom, enfim, eu ouvirei a Robot King e darei meus comentários, apesar de eles não serem completos, já que eu ainda não ouvi o álbum inteiro. Mas tenha em mente que é a primeira vez que estou ouvindo essa música e eu espero coisas de prog, já que 7 minutos de duração, então vamos que vamos. Tô animado, eu queria muito ouvir essa música, cara. Ela foi muito bem falada por aí, então vamos dar play. Uns efeitos sonoros... Ele modulou com... que é isso, cara? Quem que faz modulação na introdução da música? Prog. Olha essa pausa na voz, cara. Muito drive na voz. De novo a pausa. Tá, vai voltar pro riff da introdução, hora boa pra pausar e... refrãozinho. Cara, teve muita coisa interessante. O começo, gritaria, né? Uma introdução bem pegada. O cara tá cantando ali uma segunda menor, depois ele sobe e aí... segunda menor não, uma segunda maior, né? E descendo e subindo, e depois ele sobe de vez e a música inteira muda de escala junto com a subida de voz. Então, é como se o vocal guiasse o caminho melódico, harmônico, a bateria destruindo no começo, cara. O baterista tá completamente solto, completamente livre, completamente selvagem, colocando o que ele quer, o que ele bem entende. E uma coisa bastante interessante que eu notei na parte que veio antes do refrão é a presença de uma espécie de... uma coisa bem tradicional do Power Metal que a gente ouvia desde a Eagle Fly Free, né? Que é a música que eu tenho de referência pra isso, que é quando você coloca duas notas e vai palhar alternado. Tipo, o efeito é mais ou menos assim, ó. Esse padrãozinho de duas notas isso é muito comum no Power Metal alemão, principalmente, né? Que lembra um pouco de música militar, que lembra um pouco de música folclórica, mesmo música tradicional da região, mas com uma acelerada proveniente do Power Metal, e foi muito sutil a maneira que colocaram. Essa guitarra está presente apenas no lado esquerdo, e mais uma vez, para enfatizar que a engenharia sonora aqui precisa ser aplaudida, porque tem muita coisa acontecendo, muitos elementos, e eles conseguem colocar tudo isso usando pan, usando reverb. Reverb eu até acho às vezes um pouco exagerado.
tanto na voz quanto nos outros instrumentos, mas dentro do gênero funciona bem, sabe? Dá um espaço para que todos consigam conviver juntos. E é isso, cara. Eu vou voltar um pouquinho no final do refrão para que a gente tenha a conexão desse riff com o refrão para ver se faz algum sentido, se tem alguma mudança harmônica muito drástica. Vamos lá, que eu não prestei atenção nisso dessa vez. Aí que ela modula, cara. É do nada. E olha esse vocal, cara. Ele vai dar pausa agora, quer ver? É muito legal essa... Muito bom isso aqui, cara. Ele sobe tudo e depois ele dá pausa. No final. Dessa vez não teve, hein? Ó. Que lindo esse pré-refrão, né? Pré-refrão lindo. Pra vir pro refrão que é mais lindo ainda aqui. Agora o refrão tá maior. Todos os vocais harmonizados. Olha lá. Belo motivo melódico, também me lembra a música folclórica europeia. Polka, né? Polka é o gênero que o Helloween mais absorveu aí. Linda, é a melodia do refrão aí, cara. É a versão estendida do refrão mesmo, que a gente só vê uma vez. A bateria tá retona. Mudou o andamento. É mais neoclássico, né? Mais Mozart. Nossa, essa harmonia tá... Cara, que lindo! De arrepiar, cara, de arrepiar.
O que tá acontecendo com essa harmonia nesses trechos, cara? Eu não... Som de sirene, cara, que isso? Vamos prender o rei robô. Eu nem sei o que a música tá falando, não dá pra prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Eu tava mais focado na música do que nas letras. Rapaz, muita coisa a ser comentada aqui, que eu falei por cima durante a audição. O que eu senti mais nessa música, elementos da polka, elementos da música folclórica europeia, que sempre esteve presente, principalmente a música tradicional alemã, sempre esteve presente, a raiz ali do Halloween. Eles não fogem muito da música tradicional dos países ali, daquela região da Europa. E são elementos que podem ser usados. Mas o que me chamou a atenção é que o refrão é melódico. A segunda parte do refrão tem uns acordes estranhos. Na verdade, essa música tá cheia de acordes estranhos, movimentos que não são tradicionais, tipo descidas cromáticas e acordes laterais sendo utilizados, sabe? Não necessariamente acordes que desempenham uma função harmônica. Tipo, o que é uma função harmônica? Geralmente, você tem a função dominante. A função dominante, ela quer resolver na tônica, que é o quinto grau, né? 5-1, ou a função subdominante, quarto grau, que também tem uma propensão a querer ir pro primeiro grau, que é o 1. Nessa música não teve muitos acordes funcionais, pelo que eu pude ouvir. Não tinham acordes que necessariamente queriam ir para algum lugar. Eles aconteciam, depois acontecia outro acorde que era parecido com ele, só que um pouco atrás, um pouco à frente. Isso, coincidentemente ou não, é muito utilizado, esses movimentos laterais, na música tradicional brasileira. Claro que o Halloween me parece que não foi pegar na música tradicional brasileira esses elementos, né? Porque ele faz de uma maneira muito única e muito diferente do que é feito no Brasil, mas isso existe, esse movimento não funcional é comum na música tradicional brasileira, só para vocês fazerem um paralelo, né? Se vocês ouvirem alguma coisa, por exemplo, do Milton Nascimento ou do Lô Borges, naquela época lá dos anos 70, vocês vão ver esse tipo de movimento, que eles fazem basicamente um acorde aqui, né? Um acorde. Sabe, tipo, todos os acordes são maiores, tem o mesmo desenho de acorde, e por isso que tem essa sonoridade muito... você não sabe pra onde tá indo, pra onde vai, o que vai acontecer, você fica perdido. Claro que com a distorção aqui, eu toquei qualquer acorde, eu toquei acorde com sétima maior, que é muito utilizado. Talvez não tenha ficado muito claro, mas é mais ou menos essa ideia. Não são acordes funcionais, sabe? Funcional seria algo mais assim... Perceba que esse último acorde, o Sol 7, que é resolvendo o Dó maior, que é o exemplo que todo mundo passa, né? Bom, voltando a falar da música que acabamos de ouvir. Polka, eu já falei, elementos tradicionais da Alemanha que já eram utilizados no Keeper, que já eram utilizados ali no Walls of Jericho e etc. Todos os álbuns antigos do Halloween tinham esses elementos. Coisa que você não pode fugir, coisa tradicional mesmo. Outra coisa importante, teve um momento muito neoclássico, né? Uma melodia. Ali sim, acordes funcionais, né? Umas harmonias que você pode chamar de harmonias baquianas, parecidas com os movimentos que eram sacros, movimentos sacros lá da música clássica, e parece que ocorreram aqui, o que é engraçado, porque essa música, muito diferente das outras, tem uma estrutura muito única, cara. O refrão é melódico, tá certo? O refrão e o pré-refrão são muito remanescentes do clássico do Halloween, mas elementos neoclássicos jogados e acordes com esses movimentos laterais que não são necessariamente funcionais me surpreenderam bastante. Você não sabe para onde a harmonia tá indo e você fica como se fosse você fica à deriva, né? Você só tem a resposta quando ela chega. Antes dela chegar você não consegue deduzir o que tá acontecendo. Então, sim, dá para considerar que essa música tem elementos progísticos. Para mim o prog é aquela música que você não consegue apreciar tanto na primeira vez que você ouve. Você precisa ouvir algumas vezes para saber o que vai acontecer, porque os acordes, a harmonia é toda jogada, a bateria com o groove que aparece de vez em quando é tan 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 tan, sabe? Essas mudanças de groove, de finalização que não são sempre as mesmas, e você não está preparado, você está mexendo a cabeça, mas você não consegue mexer a cabeça junto com o baterista. E aí
rapaz, aí complica a vida do cidadão que está apreciando a música pela primeira vez. Solo de guitarra, de novo, desenvolvido em motivos melódicos, inclusive usando o motivo do refrão, que pra mim é lindo quando o guitarrista toca a melodia principal da música, coisa que não é muito feita hoje em dia, que era mais feita nos anos 80, né? Nos anos 80 era comum lá, o próprio Toto, essas bandas utilizavam, inclusive o Helloween, claro que bebeu da fonte do pop dos anos 80 também, e do rock, que utilizava esses elementos, né? De usar a melodia do refrão ou de alguma parte da canção que o vocalista cantava, e replicá-lo no solo, enfim, com harmônicos, ou mesmo com um dueto de guitarras, um fazendo a terça, outro fazendo a quinta, ele fazendo a única nota, só que aí me pareceu que estava tocando só um guitarrista mesmo. Mas falando em terças, quintas, empilhamentos de terças, né, que é o que cria-se uma harmonia, os vocalistas todos cantando quase que a música inteira, o que dá aquela sensação de hino, né, dá aquela sensação de glória, de poder mesmo, quase que o tempo todo. Raramente você ouvia um vocalista só, geralmente o que tinha a voz mais rasgada. Em alguns momentos pós o refrão ali trabalhava sozinho, mas na maior parte da canção a gente tinha empilhamentos de intervalos, cada um cantando um intervalo, todos em harmonia, e eu acho muito interessante esse elemento. Eu adoraria que mais bandas utilizassem isso. O problema é que geralmente para fazer isso você precisa do guitarrista lá fazendo backing vocal. E o guitarrista geralmente não é o cara mais afinado que você pode ter para fazer o backing vocal, então você faz ele... Ou você dá uma tarefa muito simples, que é cantar em uníssono, né? Cantar exatamente a mesma nota que o vocalista. Ou o cara tem que realmente praticar canto para cantar a nota uma terça acima, uma quinta acima, que aí já exige uma percepção musical mais apurada. E às vezes os guitarristas não têm tempo para fazer isso, eles gostam de ficar fritando, né? De tocar guitarra. No caso do Helloween, isso é mais fácil de se fazer, porque você tem muitos vocalistas, muitas pessoas que podem fazer esses backing vocals dentro da banda. Todo mundo ali tem a capacidade de fazer isso, e você tem os melhores vocalistas da história do Power Metal juntos. Então não é dificuldade, na verdade, é algo que você faz quase que instintivamente. Os caras aí, o Kiske, a galera toda, eles conseguem fazer isso sem dificuldade, sabe? Então, muito bem usado esse elemento nessa música. Claro que pra mim foi demais até. A música acabou ficando perdida naquela questão de clímax, né? Onde de fato é o clímax, você não sabe? Muitos elementos estranhos. É uma música realmente mais prog, que precisa ser apreciada mais vezes para ser compreendida. Não é de primeira que você vai falar, meu Deus, que música maravilhosa, mas é uma música que cresce conforme você vai ouvindo. E eu gostei bastante das harmonias não funcionais que a gente teve aqui, e eu gostei bastante do solo com motivos melódicos do refrão, que o refrão foi super melódico, cara. E quando a música tem movimentos harmônicos que não são tão melódicos, e um refrão super melódico, a gente tem o perfeito de uma tensão e resolução. Então é isso que essa música traz pra gente. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima. Caso queiram mais músicas do Helloween, comentem aí que eu trago. Eu ainda não ouvi o álbum inteiro, então eu posso trazer das outras músicas, com exceção da Skyfall, que eu vi o clipe, mas eu posso trazer porque a versão é diferente. Eu esqueci disso. Eu posso trazer Skyfall também. É isso, pessoal. Estou indo nessa. Obrigado pela companhia. Por que eu fiz isso? Eu não sei! Meu Deus do céu, eu vou fechar aqui.